paz do Senhor, meus queridos, bênção de Deus. Meus amados, quantas vezes nós andamos ansiosos, preocupados, aflitos, por tanta coisa e por tanto problema e tanta dificuldade que acontece em nossas vidas. E, na verdade, a Bíblia, ela tende a nos auxiliar e a nos ajudar em todas as nossas preocupações. Hoje existem tratamentos para ansiedade, por exemplo, para preocupações, mas a Bíblia, muito antes desses tratamentos existirem, ela já falava a respeito. E foi o próprio Jesus que nos deu um ensinamento a respeito das preocupações, a respeito das ansiedades. E este texto nós podemos encontrar ali em Mateus, no capítulo de número 6, e o verso de número 25 em diante, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Em outra tradução vai estar escrito, não andeis ansiosos. Jesus falando sobre isso, não andeis ansiosos, pareceu uma coisa assim tão prática, tão fácil. É fácil falar, não se preocupe, não fique ansioso. Basicamente, é o mesmo que dizer a um drogado, olha, não use droga. Ele vai usar. É difícil para ele, é viciado, é difícil, como que ele não vai usar droga? Então não é o simples fato de falar que vai fazer com que a pessoa ela deixe de fazer, ou deixe de cumprir. Quando Jesus diz não andeis ansiosos, ele não diz simplesmente não andeis ansiosos e tá tudo bem, é isso aí, não andeis ansiosos. Então tchau, agora eu vou ali tomar o meu chá, vou ali tomar a minha água. Não é assim. Jesus ele diz não andeis ansiosos, mas ele dá continuidade a este assunto e ele traz ali algumas coisas que podem ser aplicadas na vida daquele que anda preocupado, anda ansioso com muitas coisas e tudo mais. Então ele vai dando a nós ali alguns auxílios durante ali a sua mensagem. Neste próprio verso que nós lemos, por exemplo, Jesus ele já traz algo que pode nos auxiliar a respeito da ansiedade, das preocupações. No final do verso ele diz, não é a vida mais do que o mantimento e não é o corpo mais do que o vestuário. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, lembre-se do que você já tem. Se nós prestarmos bem atenção nesta mensagem, nós vamos entender que Jesus ele não está simplesmente dizendo, não fique ansioso e tchau. Não, ele está trazendo ali alguns auxílios, alguns ensinamentos. E neste verso nós podemos entender isso. Lembre-se das coisas que você já tem. Porque nós nos preocupamos com tanta coisa e se esquecemos de que nós temos muitas coisas que o Senhor já nos concedeu. Muitas das vezes estamos preocupados com o trabalho e nos esquecemos do conhecimento, da sabedoria que o Senhor nos concedeu, ou ainda da profissão ou da formação acadêmica que nós temos. Muitas das vezes estamos nos preocupando com dinheiro, nos preocupando ali com as contas para pagar e se esquecemos que nós já temos um trabalho, nós já temos um serviço. Ou em outras áreas, nos preocupamos com a família e nos esquecemos que nós temos uma família para se preocupar. Nos preocupamos com o bem-estar dos nossos filhos e nos esquecemos de que nós temos filhos e que eles estão bem, estão com saúde e por aí vai. Ou seja, existem coisas já em nossas vidas que são muito valiosas e nós nos esquecemos dela. O que Jesus está querendo dizer de forma indireta aqui, olha, não se preocupe, não andeis ansiosos com o que você vai ter que comer ou beber. Jesus está falando, na verdade, de coisas que eram preocupações da época. Para nós hoje, talvez você não se preocupe com a comida, com a bebida e com a vestimenta, são preocupações em outras áreas. Jesus está falando daquilo que ocorria no seu tempo, dentro daquela cultura, naquela ocasião. Na minha situação e na sua, são outras preocupações, mas não tem problema, o ensinamento é o mesmo. Lembre-se do que você já tem. Lembre-se de que a vida ela é mais importante do que o mantimento e o corpo é mais importante do que o vestuário. Jesus está dizendo, você está preocupado com a comida? Lembre-se que você tem a vida. Você está preocupada com o vestuário? Lembre-se que você tem o corpo. Ou seja, existem coisas em nossas vidas que nós devemos olhar para elas e agradecer a Deus.
não significa que as preocupações não vão existir, mas que os níveis delas vão descer, vão. Porque é normal nós nos preocuparmos com coisas, mas nós não podemos demasiadamente, ou seja, exageradamente nos preocupar, porque isso vem a afetar a nossa vida espiritual, a nossa vida em outras áreas, né? Na área sentimental, emocional, na área conjugal, familiar, enfim, em várias outras áreas. Então a preocupação é natural, porém não em níveis extremos. E é isso que Jesus está querendo fazer aqui, fazer com que as preocupações do povo da época viesse a baixar o nível. É isso que ele quer para a minha vida e para a sua vida. Por isso, neste verso, nós podemos entender, nós temos coisas pelas quais nós podemos dar valor. E isso pode auxiliar e muito nós diminuirmos em nossas preocupações em relação a outras coisas. Mas Jesus ele ainda continua no verso de número 26 dizendo: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O que Jesus ele mostra neste verso com essas palavras é que se Deus ele cuida de coisas menos expressivas, como pois ele não vai cuidar de mim, de você, que temos mais valor para ele? O que Jesus está trazendo aqui é uma mensagem para que nós venhamos reconhecer e entender que, na verdade, Deus ele nos valoriza. Se as aves dos céus, que são menos valorosas para Deus, são cuidadas por Ele, como que Deus não vai cuidar de mim, de você, que valemos mais para Ele? Na verdade, Jesus ele morreu por mim, por você. Ele não morreu pelos animais. A Bíblia nos diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então não são pelas aves do céu que Deus morreu, né? O nosso Jesus não foi pelas aves do céu que Deus entregou o seu único filho, foi por mim e por você. Então se Deus cuida das aves do céu, por que Ele não vai cuidar de mim e de você? O que Jesus está trazendo aqui é que nós temos um grande valor para Deus. Você tem um grande valor para Deus e Deus jamais vai deixar de cuidar da sua vida. Portanto, não andeis ansiosos, não andeis preocupados com tanta coisa. Lembre-se, você tem um grande valor para Deus e Deus, Ele cuida de você. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado à sua estatura. O côvado era, na verdade, uma unidade de medida, né, dos tempos bíblicos, que era medido da ponta do dedo até o cotovelo. E quando Jesus ele fala, né, qual de vós, com a sua preocupação, com toda a sua ansiedade, pode acrescentar um côvado à sua estatura, Jesus está falando, olha, a sua preocupação, ela não resolve o seu problema. Na verdade, ela não adianta de nada. Não existe benefício algum em se manter preocupado. Nós tendemos a valorizar e muito as nossas preocupações. Muitas pessoas viciam nisso e para elas é um tanto habitual se preocupar e parece que as coisas não ficam bem se ela não se preocupar e aquilo se torna para ela algo comum, rotineiro, porém não deixa de fazer mal, não deixa de trazer a ela malefícios. Muitas pessoas têm problemas em questões de saúde, queda de cabelo, por exemplo, manchas na pele e muitas outras coisas por conta de preocupação, mente cansada, mente aflita. E aquilo acaba se exalando pelo corpo. Basicamente foi o que Jesus passou. Estando ali no Getsemane, a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Isso é conhecido hoje dentro da medicina, da ciência, como hematidrose. E existe, tá? Pessoas já suaram gotas de sangue. Jesus suou gota de sangue ali porque ele estava aflito, porque ele estava agoniado. Então, o seu corpo, ele respondeu aquilo que a sua alma estava passando, aquilo que a sua alma estava vivenciando. Quando se trata de preocupação e de ansiedade, não é diferente. Muitas pessoas sentem dores pelo corpo, muitas pessoas passam por momentos ali de palpitações,
momentos ali em que a sua respiração, né, passa a se tornar ofegante e muitas outras coisas, dores de cabeça, falta de concentração e um punhado de outras coisas, por conta do que dá preocupação. E Jesus está dizendo, olha, não adianta de nada. Você não vai acrescentar um côvado da sua estatura. Ou seja, as suas preocupações não resolvem os seus problemas. Você não tem que só entender isso, como você tem que mergulhar neste conhecimento, neste saber e procurar alterar isso, procurar mudar isso. Mas como que eu faço isso? O próprio Jesus está nos ensinando aqui através destes textos. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Basicamente aqui é um convite que Jesus nos faz a confiar em Deus. E uma coisa que eu sempre digo em minhas mensagens, em minhas pregações, é que a confiança em Deus, ela não é uma questão de sentimento, ela não é uma questão de emoção. A confiança em Deus é uma questão de decisão. Eu tenho que decidir confiar em Deus. Não adianta eu esperar surgir, aparecer em mim o sentimento de confiança, ele nunca vai aparecer. O dia que surgir em mim o desejo de confiar, eu confio, não vai aparecer, não é assim que funciona. Então não é por sentimento, não é por emoção. A confiança é por decisão. Eu tenho que decidir confiar em Deus. Como que eu decido confiar em Deus? Através, obviamente, do próprio Deus. É lógico que eu tenho que entender, compreender que sem Deus eu não sou nada. Quem vai me fazer compreender e entender isso? O próprio Deus. Então a partir do momento que eu decido confiar em Deus, automaticamente eu confio nele? Não. Existe todo um processo para isso. Existem degraus para isso. Então primeiro eu tenho que decidir confiar em Deus. Entender que sem Ele eu não sou nada e que não adianta eu tentar qualquer outra coisa que não seja buscar a Deus. Então eu decido, a partir de hoje eu vou começar a confiar em Deus. A confiança não existe, mas eu decido que eu quero confiar em Deus e eu vou confiar em Deus. Então eu parto para o próximo passo, que é o quê? É buscar ao Senhor na palavra. Porque quando eu leio a Bíblia, eu conheço mais a Deus. Quem é que vai confiar em alguém que não conhece? Não vai funcionar. Eu tenho que conhecer alguém para confiar nele. Uma pessoa que entra numa empresa, por exemplo, você acha que o patrão vai confiar naquela pessoa que entrou hoje? Óbvio que não conhece ela. Ele confia no funcionário que está ali há 20 anos, é óbvio, mas não naquele que entrou hoje. Então ele precisa conhecer essa pessoa, precisa conviver com ela. E isso vai gerar ao longo do tempo a confiança. Com Deus não é diferente. Como que eu vou confiar em Deus se eu não o conheço? Mas eu já ouvi falar sobre Deus. Não é assim que funciona. Eu tenho que literalmente conhecer Deus. E como que eu conheço a Deus de forma literal? Buscando na palavra, porque a Bíblia ela é literal. É lógico que temos ali muitas coisas alegóricas e tal, mas a espiritualidade dela, ela é verdadeira e literal. Então, para me confiar em Deus, eu tenho que conhecer mais Deus. E como que eu conheço mais? Através da palavra, porque ela apresenta quem Deus é. Ela apresenta quem Jesus é. E então eu passo a confiar mais em Deus. E não posso me esquecer da oração, porque se eu apenas entender sobre Deus, conhecê-lo através da palavra, mas não ter intimidade, proximidade com Ele, também não é o suficiente. Então eu tenho que ter uma aproximação com Deus. Então, dentro de uma empresa, voltando de novo ao mesmo exemplo, um patrão vai confiar no funcionário não só porque conhece ele, mas porque convive com ele. E aquela convivência gera o quê? Ainda mais confiança. Então eu preciso conviver com Deus. E eu faço isso que através da oração e conhecê-lo através da palavra. E assim eu vou confiar em Deus de modo gradativo. A confiança vai existindo cada vez mais. E quanto mais eu confio em Deus, mais eu estou perto das bênçãos dele e mais distante eu estou das preocupações que causam em minha vida coisas negativas. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aqui Jesus está traçando um tipo de contraste entre nós que cremos em Deus e os gentios. Então Jesus ele fala,
Porque você vai ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai se vestir. Essas coisas os gentios se preocupam, só que não vocês. Vocês têm um pai. Na cultura deles, o entendimento de ter um pai era algo extraordinário, porque o pai era o provedor, era o protetor ali da família. Na nossa cultura, infelizmente, não tem sido tão assim, mas em alguns lares ainda é ensinado isso, e ainda se vive isso. O pai é o protetor, o pai é o mantenedor do lar, é o provedor, enfim. E aqui o que Jesus traz é este ensinamento, falando, olha, os gentios se preocupam, só que eles não têm um pai. E vocês têm um pai, ou seja, vocês têm alguém para cuidar de vocês. Vocês têm alguém para proteger vocês. Vocês têm alguém para pegar vocês no colo se for necessário, para poder vos auxiliar. Então, se preocupar com isso, com aquilo outro, deixa para os gentios, deixa para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não têm um pai. Você tem um pai, então confia no seu pai, porque ele nunca falhou e ele nunca vai falhar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mude o seu foco para aquilo que realmente importa. Na verdade, uma pessoa que vive a ansiedade, que tem ansiedade, que vive com preocupações demasiadas, já dito a ela, por estudos e tudo mais, e por terapeutas, enfim, para que ela mude um pouco o foco, para que ela crie outros hábitos, mude um pouco a sua rotina, para que ela venha mudar ali a sua vida, o seu dia a dia para um hobby, por exemplo, praticar um hobby, fazer qualquer outra coisa que desvie um pouco ela daquela preocupação. O que Jesus está dizendo aqui é isso. Só que ele está dizendo já no sentido espiritual. Jesus está dizendo, olha, não fique focado naquilo que te perturba. Foque em uma outra coisa, no reino celestial. Porque se nós nos focarmos mais no reino celestial, naquilo que realmente importa, que é a nossa salvação, Jesus deixou bem claro, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a nossa salvação é mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Então se eu ficar focado nessas coisas aqui e se esquecer daquilo que realmente importa, a tendência é que essas preocupações aqui terrenas, elas venham a existir a níveis extremos e atrapalhar a minha vida. Mas se eu focar naquilo que realmente importa, naquilo que é espiritual, essas coisas começam a perder o valor. E quando eu digo perder o valor, eu não falo no sentido de nós negligenciarmos, então não vamos trabalhar mais porque nós estamos focados na salvação, não é isso. Mas quando eu digo perder o valor, eu falo no sentido de não estar sendo direcionado tanta preocupação, tanto foco para aquilo. Porque eu tenho um foco maior, eu tenho algo maior para me preocupar, entre aspas. E tenho a minha salvação para alcançar. Tenho o reino celestial prometido por Deus. Então eu vivo focado em Cristo. Eu vivo voltado a algo maior. As outras coisas são coisas que estão em terceiro plano. Então eu tenho agora uma vida voltada àquilo que é, de fato, muito maior e melhor para a minha vida. Nisso, eu, consequentemente, vou me preocupar menos com as coisas que são da terra. As minhas necessidades, elas não vão gritar mais alto, porque eu estou focado em algo muito maior. Nisso, a ansiedade, ela não tem força contra a minha vida. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Basicamente, o que Jesus está dizendo é, o amanhã, ele depende de si mesmo e as minhas preocupações não podem alterá-lo. O que vai acontecer amanhã vai acontecer e ponto final. Não é o fato de eu me preocupar demasiadamente que vai fazer com que o meu dia de amanhã seja diferente. Na verdade, o que pode ocorrer é dele ser um dia ruim por causa da minha preocupação de hoje. Então deixe o dia de amanhã cuidar de si mesmo, se preocupe com hoje. Quando Jesus diz, não se preocupe com o dia de amanhã e deixe o dia de amanhã cuidar de si mesmo, basta cada dia o seu mal, Jesus não está dizendo para você não criar metas, para você não ter objetivos, para você não traçar planos. Jesus não está dizendo para você deixar a vida rolar e acontecer como ela deve acontecer, do jeito que ela quiser, não. Não é disso que Jesus está falando.
O que Jesus está dizendo é: não se preocupe, não se escabele, não esquenta a cabeça com as coisas de amanhã. Você tem que criar metas, sim. Você tem que ter objetivos, ter um foco, um plano. Obviamente que sim. Porém, essas coisas não podem ser demasiadamente preocupantes para você. Jesus bem disse já em uma outra ocasião: quem é que vai construir algo e antes não senta para poder procurar saber se as suas condições financeiras vai ser o suficiente para conseguir concluir aquela obra? Para que não venha alguém e diga: olha lá, começou e não terminou. Jesus bem disse isso. Então, sim, eu tenho que criar metas, eu tenho que traçar rotas, eu tenho que ter planos, mas isso não pode gerar em mim preocupações demasiadas, preocupações exageradas. Quando Jesus disse: basta cada dia o seu mal, ele está dizendo: olha, deixa o amanhã cuidar de si mesmo, não se preocupe, apenas viva focado em Deus, focado em Cristo, apenas viva focado na salvação, na sua espiritualidade. Lembrando que Deus é o nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, e que se Deus Ele cuida das aves do céu, por que Ele não vai fazer isso com você? Isso não faz o menor sentido. E Jesus, Ele está sempre a nos auxiliar. Ele bem disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Ele disse que o fardo dele ele é leve, o jugo dele é suave. Jesus, Ele está a nos chamar todos os dias. O problema é que nós não só não escutamos, como quando nós escutamos, acabamos não dando ouvidos à sua voz. Através dessa mensagem, Jesus está te dizendo: não se preocupe com o dia de amanhã. Creia em mim, foque em mim, e você vai ver que os níveis de preocupação ele vai abaixando cada vez mais. Não ocorrerá com um passe de mágica, não vai ser do dia para a noite. É todo um processo, e você conseguirá, através do que? Da decisão de confiar em Deus, buscando na palavra e buscando em oração. Ele vai agir na sua vida e Ele vai fazer uma grande obra. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fica na paz.